Fala galera, estou ao vivo com vocês. PB também é filho de Deus, né? Hoje tomando uma cervejinha aqui na beira do lago. Daqui a pouco vai ter uma mega revisão. Eu resolvi puxar agora um gabaritano tributário, fazer um esquente com vocês, puxar 10 dicas tops aqui para a prova, para com certeza aí nesse dia santo agregar valor para todos vocês que vão fazer as provas de concursos, vão fazer o exame de ordem, a galera que está na ativa aí, que está firme, querendo estudar para os concursos. Quero agradecer que eu já vi que tem 3 professores sensacionais presentes na live. Professor Fabrício Bastos, promotor de justiça. Professor André Ochoa, delegado de polícia, Delta Ochoa. Meu querido irmão, professor Aurélio Bourê também aí, né, que foi uma das grandes aquisições recentes do Portal F3. Mega, professor de direito civil, um ícone aí no Rio de Janeiro, amado pela galera, amado pela mulherada. Aurélio e o Fabrício aí, essa dupla de galãs do Portal F3. O Portal F3 tá demais, hein? Eu e você, né, Ochoa, a gente já não tem a mesma sorte, né? Eu e você não tivemos essa mesma bênção de nascermos com aquela carinha de príncipe abençoada que Papai do Céu deu ao Fabrício, deu ao Borê, né? Mas tá valendo. Galerinha, eu vou puxar com vocês uma aula monstra aqui agora, uma revisão top, e eu tenho certeza que se você pegar aí o seu caderno e a sua caneta, você vai aproveitar bastante. Léo, quando acabar esse suquinho de Deus aqui, você pega outro pra gente, tá certo? Tô aqui com meu cunhado tomando uma cervejinha de leve, abrindo os trabalhos, como a gente costuma dizer na nossa linguagem, né, profissional, pra gente fazer essa mega revisão aqui. Pessoal do Concurseiro Guerreiro aí, um grande abraço. E vamos embora, sem mais delongas, para que a gente possa fazer uma super revisão. Sim, vai ter a de controle, deve ser hoje de noite ou amanhã, tá certo? Meu amigo René Vilela, essa revisão serve para todas as provas. Fabrício, vai matar quantas grades? Rapaz, eu perguntei pro cara se o freezer dele tá pronto para segurar do guerreiro aqui, viu? Eu bebo de leve, mas meu cunhado aqui, amigo, me derruba um exército. Mas tá valendo. Aqui tem quase 40 anos meu, quase 50 dele, são 90 anos aqui de experiência. Mas vamos lá, vamos começar a revisão? Vamos começar? Aqui, olha isso aqui, ó. Porra, aqui, ó. Isso é Ave Maria, vamos dar um brinde aqui, Léo, pra gente começar essa revisão. Brindando o sucesso e aprovação de todos os nossos alunos do Brasil inteiro, ó. Então essa aqui é pra gente começar o dia, ó. Fazendo até espuma, ó. Que beleza, hein? Vamos lá. O primeiro tema que eu vou puxar pra vocês, nessa revisão de hoje é o tema das alíquotas dos impostos, tudo bem? Alíquotas dos impostos. Então o que eu vou pedir à galera, quem já está acostumado, aqueles pedidos de sempre, pedido 001, parando as mensagens a partir de agora, para a gente começar a aula. Então, parando as mensagens, vai ter vinho de noite, Kênia, vai ter vinho de noite, vai ter um amaronezinho, coisa fina que a gente trouxe, tá? Então, parando as mensagens, se vocês puderem, convidem todos os seguidores de vocês para a aula. Então, compartilhem e convidem os seus seguidores e muito coraçãozinho na tela, tá certo? Então, 0 mensagens, coraçãozinho na tela e compartilhando e convidando os seguidores para não cair o sinal. Eu tô no Wi-Fi compartilhado aqui no hotel, tá certo? Então eu conto com vocês, tá bom? Vamos lá. Alíquotas dos impostos é o primeiro tema da revisão de hoje. Alíquotas dos impostos. Gente, a Constituição determina que sejam fixados alguns tetos de alíquotas para alguns impostos. A Constituição determina que para alguns impostos se estabeleçam limites, tetos de alíquotas. Ora, alíquotas máximas, ora, alíquotas mínimas. E a banca pode perguntar a você quais seriam esses impostos, para quais impostos se deve fixar a alíquota máxima, para quais impostos se deve fixar a alíquota mínima, bem como se deve fixar esse teto. Vamos lá, devagarzinho. No campo dos impostos municipais, tome nota da primeira dica, o Constituinte exige que lei complementar estabeleça alíquotas mínimas e máximas pro ISS. Anote, e se quer na tua prova marque verdadeiro, que cabe a uma lei complementar nacional estabelecer alíquotas máximas e alíquotas mínimas para o ISS, cobrável pelos municípios e pelo Distrito Federal. O ISS, que é o imposto mais... Começou agora, a primeira dica, Bia, vamos lá. O ISS, que é o imposto mais importante dos municípios, deve ser cobrado dentro de 2 tetos de alíquotas. É o que a gente chama de alíquotas mínimas e máximas do ISS. Na sua prova, primeira coisa que a banca pode perguntar: a quem incumbe fixar as alíquotas mínimas e máximas do ISS? Incumbe a lei complementar. Ok? Então você vai marcar verdadeiro, se quer na sua prova, que lei complementar deve fixar alíquotas mínimas e máximas para o ISS. Quais são essas alíquotas? Vamos lá, para a segunda informação nesse tema. A Lei Complementar 116
que é o Estatuto Nacional do ISS, o Estatuto Brasileiro do ISS, a Lei Complementar 116 de 2003, determinou que o máximo que se pode cobrar de ISS no Brasil é 5%. Então, a gente tem uma alíquota máxima de 5% para toda e qualquer hipótese de incidência de ISS. Se cai na prova, marque verdadeiro, que nenhuma prestação de serviço no Brasil pode ser tributada com mais do que 5%. Isso é verdadeiro, tudo bem? Nenhum prestador de serviço será obrigado a entregar ao município mais do que 5% do que recebeu prestando serviço. Quanto às alíquotas mínimas, todo mundo atento agora. A lei complementar não fixou alíquotas mínimas. A lei complementar não fixou alíquotas mínimas. Nós não temos um teto mínimo fixado em lei complementar para o ISS. Todavia, meu povo, prestem atenção, porque é isso que derruba a galera em prova. No ADCT, lá no final da Constituição, no título 10 da Constituição, no ato das disposições constitucionais de caráter transitório, lá no ADCT, o artigo 88 do ADCT, no inciso 1, o artigo 88, inciso 1 do ADCT, determina que o ISS deve ser cobrado com a alíquota mínima de 2%. Então, todo mundo esperto. A Constituição exige que lei complementar fixe alíquotas mínimas e máximas para o ISS. A lei complementar só fixou as máximas, não fixou as mínimas. Não obstante, enquanto não houve fixação de alíquotas mínimas por lei complementar, o Constituinte reformador, através de uma emenda, incluiu um artigo no ADCT e disse o seguinte: até que venha a lei complementar fixar alíquotas mínimas, a alíquota mínima é de 2%. Nesse mistério, não é possível cobrar o ISS com menos de 2% em regra. Falo em regra por quê? Porque existem 3 exceções que você vai anotar no seu caderno. Existem 3 exceções que você vai anotar no seu caderno. São as 3 situações em que se pode ter um ISS com menos de 2%. Eu vou falar agora para você colocar na tua prova quais são os 3 tipos de contratos de prestação de serviço que podem ser cobrados com menos de 2%. Somente nesses 3. Afora esses 3 que vos direi agora, qualquer outro serviço, alíquota mínima 2%. Quais são os 3 serviços? Vamos lá? Execução de obra de construção. Empreiteiras, construtoras, podem ser tributadas com menos de 2%. Os serviços de execução de obra de construção são os primeiros de 3, que podem ter até alíquota zero. Não se aplica ao teto mínimo de 2%. O segundo tipo de serviço é o oposto da construção, é a demolição. Empresas que fazem demolição, implosão de estruturas, de edifícios, podem ser tributadas com até 0%, ok? Construção, demolição. E o terceiro perfil de serviço, para o qual é possível tributar com alíquota ínfima, até com alíquota zero, não se aplicando a obrigação da alíquota mínima de 2%, é o serviço de conservação, reparação, reforma de prédios, edifícios, pontes, estruturas em geral. Então vamos lá? Vamos fechar essa primeira parte das dicas? A Constituição brasileira exige que Lei Complementar Nacional fixe alíquotas mínimas e máximas para o ISS. E a Lei Complementar Nacional fixou a alíquota máxima em 5%. Não fixou a mínima. O ADCT traz uma regra transitória colocando a alíquota mínima em 2%. E a regra no Brasil é que o ISS incide com, no mínimo, 2% em todos os municípios brasileiros, salvo quando se tratar de serviço de execução de obra de construção, serviço de demolição e serviço de conservação, reparação, reforma de edifícios, estradas, portos, pontes e estruturas congêneres. Tudo bem? Beleza. Então, nos impostos municipais, vocês tomaram nota. Vamos para os impostos estaduais. A Constituição determina que o Senado, atenção, a Constituição determina que o Senado fixe alíquotas máximas para o ITCMD e alíquotas mínimas para o IPVA. A Constituição determina que cabe ao Senado, e o Senado se manifesta para tanto através de uma resolução, cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas para o IPVA e máximas para o ITCMD. Na prova você tem que tomar cuidado para não trocar, para não inverter. Às vezes a banca diz assim: no que tange a fixação dos tetos de alíquotas para os impostos estaduais, marque a correta. Aí vem lá: cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o IPVA e ITCMD. B. Cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas para o IPVA e ITCMD.
Letra C, cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o IPVA e mínimas para o ITCMD. E letra D, mínimas para o IPVA e máximas para o ITCMD. Essa letra D é a correta. Cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas para o IPVA, alíquotas máximas para o ITCMD. Tudo bem? Então, todo mundo atento. Vocês devem estar aqui ouvindo a barulheira. Isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. É o Pedrinho pescando. Olha o Kevin fazendo uma bagunça com a Cole. O Pedrinho está aqui com o meu coordenador pescando com as meninas. Lele, minha sobrinha, Lu, minha esposa, Valéria. Estão aqui e o Kevin e a Cole estão fazendo terror. Mas eu não vou perder. Eu vou continuar fazendo a minha revisão como se nada estivesse acontecendo à minha volta. PB, um professor de quase 20 anos de sala de aula, é imune a esse furacão que está aqui em volta, ok? Vamos embora. Então, nos impostos estaduais, cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o ITCMD, alíquotas mínimas para o IPVA. Tudo bem, meu irmãozinho Zé Júnior lá de João Pessoa. Vamos lá, devagarzinho, sem mensagens agora para não travar, tá certo? Cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o ITCMD, mínimas para o IPVA. Qual é a intenção disso? Vamos lá? A ideia de fixar alíquotas mínimas para o IPVA é evitar que os estados fiquem, um estado vizinho do outro, disputando, um botando uma alíquota menor que a outra, um botando uma alíquota menor que a outra, evitando a guerra fiscal. Exemplo, eu moro na Bahia, aí a Bahia bota IPVA mais barato do que o IPVA de Sergipe. Aí as pessoas que moram em Aracaju, vêm lá de Aracaju, emplacam um carro em Salvador, forjam um domicílio, que não deve fazer isso, inclusive é vedado pelo Código de Trânsito, você tem que licenciar seu veículo onde você é verdadeiramente domiciliado, é uma regra legal do Código de Trânsito brasileiro, mas as pessoas saem dos seus estados para emplacar seus carros em estados vizinhos, arrumando um endereço pirata, um endereço falso, de mentira, para pagar IPVA mais barato. Para evitar essa guerra fiscal de um estado botando IPVA mais barato que o outro, é que a Constituição foi emendada para se determinar, meu irmão Ézio, que se fixem alíquotas mínimas para o IPVA. Para que, colocado um teto, exemplo, vamos dizer que o Senado venha e faça uma resolução e coloque a alíquota mínima do IPVA em 4%. Em nenhum estado do Brasil será possível ter um IPVA inferior a 4%. Em nenhum estado do Brasil será possível ter um IPVA inferior a 4%. Perceberam, meus amados? Então, para evitar a guerra fiscal dos estados, um disputando com o outro, tentando roubar o IPVA do outro, botando o seu IPVA mais barato para atrair as pessoas do estado vizinho, para evitar essa guerra fiscal que implode o equilíbrio da federação e destrói a harmonia federativa, é que deve o Senado fazer, o que ainda não fez, editar uma resolução fixando uma alíquota mínima razoável para que nenhum estado da federação possa tributar aquém desse mínimo. Já quanto ao ITCMD, o raciocínio é o oposto. Para evitar tributações muito pesadas, quiçá de cunho extorsivo e confiscatório, deve o Senado fazer o que ele fez, por exemplo, em 1992, com a Resolução 9 de 92, fixar alíquotas máximas para o ITCMD, para que nenhum estado do Brasil possa cobrar uma alíquota a mais excessiva em relação àquela que o Senado estabeleça como teto suficiente e razoável para tributar as heranças, os legados e as doações. Então, cabe ao Senado fixar alíquotas máximas para o ITCMD, mínimas para o IPVA. Tudo bem? O Senado, em 1992, com a Resolução 9 daquele ano, fixou em 8% a alíquota máxima do Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Estamos juntos? Maravilha. Para fecharmos esse primeiro ponto, quanto ao ICMS, a Constituição diz que cabe ao Senado fixar as alíquotas para as operações interestaduais, quando a operação começa no estado e termina no outro. O fornecedor é um fabricante no Rio vendendo produtos para uma distribuidora do Espírito Santo. Uma operação interestadual. A Constituição diz que cabe ao Senado fixar as alíquotas com as quais o ICMS vai incidir nessas operações interestaduais. Além de fixar alíquotas para as operações interestaduais, o Senado deve, para o ICMS, ficar atento a uma prerrogativa que o Constituinte estabelece para ele, Senado, que é a de interferir na fixação do ICMS dentro de cada estado, nas operações internas. A Constituição diz que o Senado pode, através de resolução, obedecidos a alguns requisitos, fixar alíquotas mínimas e alíquotas máximas nas operações internas de cada estado. Então o Senado pode, meus amados, através de uma resolução, dizer, olha, para os próximos 6 meses, para os próximos 2 anos, ou a prazo indeterminado a partir de agora, está estabelecido que a alíquota máxima é de 20%, a mínima é de 12% na comercialização de sabonete, em qualquer que seja o estado da federação.
haverá de se respeitar esse teto da alíquota máxima, da alíquota mínima, fixado pelo Senado para as operações internas, tudo bem? Então, vamos fechar o ponto 1. Qual foi o ponto 1 da revisão? Alíquotas dos impostos e os tetos que podem se aplicar a elas. A Constituição diz para o ISS que lei complementar fixará alíquotas mínimas e máximas, diz no âmbito estadual que lei complementar não, que resolução do Senado no âmbito estadual, lei complementar para o ISS. No âmbito estadual, resolução do Senado fixará alíquotas mínimas de PVA, máximas de TCMD e pode fixar alíquotas mínimas e máximas para as operações internas de ICMS e fixará ainda as alíquotas para as operações interestaduais envolvendo o ICMS. Estamos juntos até então? Por fim, no âmbito dos impostos federais, o Constituinte tem uma regrinha específica para o IOF. O Constituinte tem uma regrinha específica para o IOF. Deixa eu procurar um ponto que o Wi-Fi fique melhor aqui. Vamos lá. Tá travando para todo mundo ou travou só para alguns? Vamos lá. Existe uma regrinha especial para o IOF, que é um dos impostos da União. O Constituinte diz que para o IOF, se o IOF vier a incidir numa hipótese bem específica, é quando o IOF incide na comercialização de ouro, quando o ouro é vendido como ativo financeiro ou instrumento cambial, quando o IOF incide sobre o ouro vendido como ativo financeiro ou instrumento cambial, o IOF deve incidir com a alíquota mínima de 1%. Eu repito para vocês o ICMS, ok? Então, no âmbito do IOF, cuidado na prova. Quando o IOF incide sobre a venda de ouro, nas hipóteses em que o ouro é vendido como ativo financeiro ou instrumento cambial, a Constituição determina que o IOF incida com a alíquota mínima de 1%, no mínimo 1%, ok? Então vamos lá para a gente fechar. O que eu falei, resumindo agora, para quem não pegou, porque o sinal ficou oscilando, pegar. Vamos lá? Alíquotas para os impostos. A Constituição estabelece regras para que ora se fixe alíquotas máximas, ora mínimas, certo? Vamos revisar tudo para fechar o ponto 1, que cai muito em prova, hein? No âmbito municipal, o que a Constituição diz? Cabe à lei complementar nacional fixar alíquotas máximas e mínimas pro ISS, beleza? E no âmbito estadual? No âmbito estadual, cabe ao Senado, através de resolução, fixar alíquotas máximas para o ITCMD, mínimas para o IPVA, pode fixar alíquotas máximas e mínimas para o ICMS nas operações internas de cada estado e deve fixar as alíquotas para as operações interestaduais. Perfeito? Tudo bem? Então, para o ICMS, o Senado pode fixar alíquotas mínimas, alíquotas máximas para operações internas dentro de cada estado. Qual foi o exemplo que eu dei do sabonete? Se o Senado quiser, por exemplo, ele faz uma resolução e diz, nos próximos 6 meses, a alíquota mínima será 10% e a máxima será 15% na venda de sabonete no Brasil inteiro. Os estados, no âmbito das operações internas, terão que respeitar esse teto mínimo ou máximo, ou mínimo e máximo, estabelecido pelo Senado. Então, para o ICMS, o Senado pode, através de resolução, fixar alíquotas mínimas e máximas para as operações internas. Tudo bem? E pode e deve fixar as alíquotas para as operações interestaduais. No âmbito federal, IOF, o que é que eu falei com vocês? Para o IOF, a Constituição determina que a alíquota mínima não pode ser com menos do que isso, será de 1%, quando o IOF vier a incidir sobre operações em que o ouro circula como ativo financeiro ou instrumento cambial. Se tivermos circulação de ouro como um ativo financeiro ou instrumento cambial, o IOF, que é o único imposto que vai tributar essa operação, terá alíquota mínima de 1%. Tudo bem? Fechei com vocês o primeiro tema, tetos das alíquotas dos impostos com base nas normas da Constituição. O segundo tema que eu quero lembrar a você, é dação em pagamento como forma de extinção do crédito tributário. Dação em pagamento como forma de extinção do crédito tributário, ok? Um contribuinte tem uma dívida, está sem dinheiro para pagar, mas quer oferecer bens para adimplir o débito pela via da dação de bens em pagamento. Pergunta de prova. É possível adimplir uma dívida fiscal dando bens ao invés de pagar dinheiro? É possível o adimplemento através da dação de bens em pagamento? Obedecidas certas regras, sim. Prestem atenção. Até 2001 não era possível. Mas o CTN foi reformado em 2001 pela Lei Complementar 104 de 2001 e foi através da reforma do CTN proporcionada pela Lei Complementar 104 que se incluiu um dispositivo novo no Código Tributário
e se autorizou que o contribuinte possa, obedecidas algumas regras, dar bens para pagar sua dívida e assim extinguir o crédito. A primeira regrinha fundamental para a prova é você saber que somente se admitiu da ação de bens imóveis, imóveis, e não da ação de coisas móveis. No direito tributário brasileiro, só é possível adimplir dívida tributária mediante a dação e pagamento de bens imóveis e não mediante a dação de coisas móveis. Só dação de bens imóveis, tudo bem? Eu não posso pagar uma dívida tributária dando bem móvel. Bom, no CTN, o artigo 156, inciso 11, vai afirmar que é possível considerar a dação de bem imóvel, só imóvel, como causa de extinção do crédito tributário, tudo bem? Agora preste atenção, que é isso aqui que eu vou falar agora que derruba em prova. A dação de bens imóveis, que se tornou uma causa legítima de extinção do crédito tributário, a dação de bens imóveis para pagar a dívida tributária e extinguir o crédito não é um direito adquirido do contribuinte. Meus amigos, prestem muita atenção que isso cai muito em prova. Eu não posso impor ao município, ao Estado, à União, receber um imóvel meu para pagar minha dívida. O que vocês têm que entender é que o que se admite é que o ente federativo credor, o Estado credor, possa, caso ele queira, e nos limites que ele dispuser, elaborar uma lei para, através de uma lei sua, regular o procedimento, determinando quando, até que valor, com que perfis de imóveis, qual é o método de avaliação, é que se possibilitará ao contribuinte usar bem imóvel para pagar a dívida tributária. Então entenda, ninguém pode simplesmente impor à fazenda que receba um imóvel qualquer para pagar seus tributos. É a fazenda que, caso queira, em prerrogativa potestativa, pode, através de lei, regulamentar um procedimento para viabilizar que o contribuinte possa adimplir seu débito entregando o imóvel à fazenda, ok? Então, ninguém pode exigir que o Estado receba bem imóvel em pagamento. O Estado é que pode e deve, através de lei regulamentar, possibilitar que o contribuinte venha adimplir seu débito com um bem imóvel, tudo bem? Então, na prova, dação de bem imóvel em pagamento é uma causa de extinção do crédito tributário. Vocês vão encontrar no artigo 156, inciso 11 do CTN, 156, inciso 11 do CTN. Dação de bem imóvel em pagamento é uma causa de extinção do crédito tributário. Para extinguir o crédito, a dação tem que ser de bem imóvel, não cabe dação de coisa móvel, vencida a minha opinião pessoal, que é diversa. Eu entendo que existe uma construção hermenêutica capaz de levar à admissibilidade da dação de coisa móvel, mas essa questão já foi decidida no Supremo, já foi objeto de ADIM, então não estou aqui para ficar prejudicando o entendimento de vocês para a prova. Para a prova, esquece a minha opinião pessoal, só cabe dação de bem imóvel em pagamento. No outro momento, se for oportuno, eu explico a tese para justificar que caberia dação de coisa móvel, mitigando o entendimento do STF. Mas, para a prova, só dação de bem imóvel. E para que caiba o uso da dação de bem imóvel em pagamento, é necessário que exista uma lei daquele ente federativo regulando o procedimento. Exemplo, se eu quero pagar minha dívida de IPTU ou de ISS lá em Niterói, com o bem imóvel que eu tenho, é fundamental que Niterói faça uma lei niteroense regulando o procedimento de dação de bem imóvel para pagar dívida tributária em Niterói. Tudo bem? Maravilha. Terceiro tema de hoje, contribuições de melhoria. Contribuições de melhoria. Lei municipal, se for tributo de Niterói, que é município. Se fosse para pagar tributo na Bahia, lei estadual, ok? Para eu ir para o terceiro tema, que é a contribuição de melhoria, eu quero cumprimentar meu irmão querido Dalmo, grande Dalmo Júnior, dono da comunidade Saber Mais Direito. Dalmo é um grande irmão que a vida me deu, um dos maiores empreendedores que eu conheço e está aí ao vivo prestigiando a nossa live. Um beijo, meu irmão, te amo. Vamos estar junto aí semana que vem na revisão final em Brasília, lá no Projeção, e vamos estar junto no mega evento do QG dos Titãs, 16 de abril, o evento para a galera Delta, Projeto Delta, Portal F3, Saber Mais Direito, aí em Brasília. Tô com muita saudade de você, velho. Vou ver se hoje, enfim, eu consigo te ligar, né, Dalmon? Tem 10 dias que a gente tenta se falar e eu tô nesse corre-corre. Te amo, parceiro. Vamos lá. Voltando agora, terceiro tema, vamos lá? A partir de agora, eu quero a sua atenção sobre contribuições de melhoria. Gente, primeira pergunta de prova, quando é que pode incidir a contribuição de melhoria? Se cai na sua prova, é um tributo que só pode incidir numa única situação. É um tributo que só pode incidir quando ocorrem valorizações imobiliárias em imóveis do domínio privado, proporcionadas por obras realizadas ou administradas e custeadas pelo poder público. De novo,
Quando é que se pode cobrar esse tributo chamado contribuição de melhoria? Quando pessoas obtêm valorizações em seus imóveis aumentam de valor venal, elas obtêm um ganho patrimonial imobiliário. Ganho esse, valorização imobiliária essa, provocada, tendo como nexo causal uma obra pública. Se o capital público financia uma obra e essa obra gera valorização nos imóveis de alguns particulares, o ente que fez a obra, o Estado, o município, a União, quem fez a obra, pode, através de lei, instituir uma contribuição de melhoria e tributar essas pessoas que são proprietárias dos imóveis que foram valorizados pela obra pública, ok? Então, o fato que gera a obrigação de pagar a contribuição de melhoria. Léo, quando você tiver lá um carregamentozinho especial, lembre seu irmão. Então, a gente tem como fato gerador da obrigação de pagar a contribuição de melhoria, fato que gera o direito de se tributar essa espécie de exação fiscal, a obtenção de valorização imobiliária decorrente de obras públicas. Tudo bem? São as valorizações imobiliárias decorrentes de obras públicas que geram a obrigação de pagar esse tributo. Bom, a segunda pergunta que podem te fazer é: quem pode instituir contribuição de melhoria? Quem pode? Quem tem competência? Galera, qualquer ente federativo pode. A competência comum é partilhada por todos os entes federativos, ok? Então a União, os estados, o DF, os municípios, qualquer dos entes federativos pode instituir contribuição de melhoria. Estamos juntos? Então, se o município X da federação fez uma obra e a obra gerou valorização, bingo, esse município é quem vai poder cobrar a contribuição de melhoria. Se o estado Y da federação fez a obra e gerou valorização, é esse estado que vai poder cobrar a contribuição de melhoria. Se a União fez a obra e gerou a valorização, é a União que vai poder cobrar a contribuição de melhoria. Nesse linear, a competência é comum. Galera, eu vou suplicar que não façam pergunta durante a transmissão, primeiro porque me desconcentro, estou no meio de um raciocínio falando. Analogicamente, pense que você está numa palestra e você interrompe o palestrante no meio da fala dele com a plateia inteira ouvindo. Você não faria isso num congresso, correto? Você não levantaria a mão e falaria junto com o palestrante. Se você não entendeu quando eu expliquei, ou se você tem alguma dúvida, espera para o final. Vou, por cortesia, por educação, responder a pergunta, mas vou suplicar que tenhamos aqui o bom comportamento de não interromper a fala. Eu estou aqui articulando o raciocínio e falando. Se você bota uma pergunta, eu tenho que parar para ler e parar minha fala para mais de 270 pessoas. Não é a postura correta, tá? Quem vai determinar qual é o tipo de imóvel, de onde ele vem, qual é o valor é a lei. É a lei que vai regulamentar, por isso tem que ter lei. Eu, município de Niterói, faço uma lei regulando da ação de bens imóveis em pagamentos. E sou eu que vou dizer se eu aceito o imóvel de Mangaratiba, o imóvel de Búzios, o imóvel de São Paulo ou somente o imóvel de Niterói. Agora, o coerente, o razoável é que eu só aceite o imóvel que está no meu município, porque eu teria uma melhor facilidade para com o imóvel no meu município dar boa destinação a ele para uma atividade administrativa que é de minha competência, afetando esse imóvel para uma atividade típica da minha administração. O razoável, o coerente é que só se aceite o imóvel do próprio município. Se for no estado, um imóvel do próprio estado. Se for na União, um imóvel de qualquer lugar do Brasil. Mas não tem nenhuma proibição em lugar nenhum sobre isso. Se alguém falar diferente, está especulando. É a lei que regula a dação de bens imóveis em pagamento que vai determinar. Beleza? Então vamos pensar o seguinte: a gente está numa revisão, eu tenho uma pauta e eu tenho que falar do que eu separei para falar. Quem tiver dúvida, ou manda no final, ou vai para o livro estudar. Tá certo? Ou então me pergunta depois num privado. Não interrompam mais a aula, tá certo? Vamos embora. Caminhando. Galerinha, falando isso sobre contribuição de melhoria, competência e fato gerador, lembre, o sujeito passivo de quem se pode cobrar o tributo é o titular do imóvel valorizado. É o proprietário do imóvel valorizado. Então, se cai na prova, o sujeito passivo é o proprietário do imóvel valorizado. Bom, deixa eu só fazer um comentário rápido, né? Eu vi que a Arlota aplaudiu aí. Aqui não é para dar pitaco em ninguém, não é para dar buchada em ninguém. O que fez o meu periscope crescer foi exatamente esse perfil de eu não permitir pergunta durante a aula. Eu recebo centenas, para não dizer milhares de elogios das pessoas no PB. Eu adoro o seu periscope porque você dá aula e não fica deixando o nego interromper. Porque tem professores que às vezes não percebem isso e aí começam a dialogar individualmente. E tem aluno, bicho, que você deixa o cara perguntar uma vez, o cara quer perguntar 10, ele acaba com a transmissão. Se eu fosse aluno e estivesse assistindo a transmissão de um tema que me interessa, e o professor que está na transmissão começasse a bater papo com os alunos, eu ia desligar na hora, eu não ia perder meu tempo, né? Então, o que fez o meu periscope crescer e ser hoje o terceiro maior do Brasil foi exatamente o método que eu implementei aqui, de não permitir perguntas durante a aula. Não é indelicadeza, não é grosseria, é apenas um método profissional de trabalhar com os temas, oferecendo conteúdo aos alunos. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos embora, sem perguntas, por favor. Foi a primeira coisa que eu falei quando abri a transmissão. Sem perguntas, botando o coraçãozinho e convidando os seguidores, compartilhando com os amigos.
Vamos lá? Tem uma galera que vai fazer prova, tem prova da OAB no outro domingo, tem prova da magistratura no Rio Grande do Sul outro domingo, tem uma galera aí precisando do conteúdo para fechar na prova. Então, pelo amor de Deus, se você é concurseiro profissional, mão na consciência, não se faz pergunta durante a transmissão, porque você atrapalha toda a transmissão e você deixa emputecidos os seus colegas que estão focados na aula. Vamos lá, caminhando. Então, minha gente, contribuição de melhoria. Sujeito passivo é o proprietário do imóvel valorizado. Agora, base de cálculo. Ô, meu irmão, chegou aqui a água, aquela água que passarinho bebe, né? Olha que delícia aqui, meu cunhado Leonardo, meu parceiro, né? Ave Maria. Então, brindar a sua aprovação, que Papai do Céu aqui abençoe a gente, mesmo sendo um feriado santo. O vinho fica para de noite, eu sou um filho de Deus e mereço. Estou vindo de uma batida exaustiva, meu corpo está todo dolorido de ontem e diante de ontem. João Pessoa antes de ontem, foi para Recife de táxi de madrugada para pegar o voo para Salvador ontem. De Salvador fui para o Rio de Janeiro. Mereço, né, galera? Um brinde à sua aprovação. Vamos lá, base de cálculo da contribuição de melhoria. Galera, se cai na prova. A base, a referência, o parâmetro, a base para o cálculo da contribuição de melhoria é o quantum, é a intensidade de valorização que os imóveis alcançam. É dizer, o município fez a obra e vai cobrar a contribuição de melhoria dos proprietários dos imóveis valorizados. Qual é a base? Qual é o parâmetro? Qual é a referência que ele adota para fazer o cálculo e assim calcular quem cobra mais, de quem cobra mais, de quem cobra menos? Quem paga uma contribuição de melhoria mais cara, quem paga mais barata? Qual é a base para fazer esse cálculo? A base de cálculo é o quantum de valorização os imóveis alcançam. E é coerente, é isonômico que assim seja. Quem teve mais valorização, paga mais. Quem teve menos, paga menos. Meu irmão, eu tô te atrapalhando aqui, que eu sentei aqui do seu lado. Tá tranquilo? Posso ficar aqui? Qualquer coisa você fala, velho, isso tá enchendo o saco aqui. Tá até ouvindo? Então, beleza. Valeu, meu irmão. Fique com Deus aí, tá? Obrigado pela liberdade. Tô aqui, o cara aqui tá do meu lado aqui, ó. Qual é o seu nome, parceiro? Adriano. Adriano aqui, tá aqui trabalhando com o pessoal da tirolesa, né? E obrigado, viu, velho? Eu sentei do lado do cara, depois eu me toquei. Será que eu tô perturbando o trabalho dele aqui, velho? Vim pegar um ponto bom do Wi-Fi aqui. Vamos lá. Ainda nas contribuições de melhoria. Pessoal, vejam bem, se for dada uma isenção de impostos no âmbito municipal ou estadual, vem uma isenção de IPTU municipal, uma isenção de TCMD estadual, uma isenção de ITR federal, uma isenção de impostos que recaiam sobre imóveis, você não pode presumir que essa isenção é extensiva a taxas e contribuições de melhoria. Não se presume uma extensão da isenção para as taxas e contribuições de melhoria. O CTN expressamente veda e diz, olha, a isenção quando só é concedida para o imposto relativo ao imóvel, ela não libera o proprietário do imóvel de pagar uma eventual contribuição de melhoria que esteja devida. Então não se estende isenções de impostos sobre imóveis para taxas e contribuições de melhoria por interpretação extensiva. Ou vem expressamente na lei isentiva, ou a isenção não alcança taxas e contribuições de melhoria. Imaginem que eu devo IPTU, porque sou proprietário de imóvel, eu devo uma taxa de serviço, uma taxa de coleta de lixo domiciliar, porque se disponibiliza a coleta de lixo domiciliar no meu imóvel, e devo uma contribuição de melhoria, porque foi feita uma obra que valorizou o meu imóvel. Se foi dada a isenção do IPTU, é só para o IPTU. Aplica-se aqui, inclusive, a regra de que não se interpreta extensivamente uma isenção. A regra da interpretação estrita, literal, das isenções. Então, não se presume, por extensão, isenção de impostos sobre imóveis para contribuições de melhorias relativas a esses imóveis, ok? Mais uma. Procedimento para cobrar contribuição de melhoria. Procedimento. Galerinha, se o poder público quiser cobrar uma contribuição de melhoria, não basta que ele faça a obra e gere a valorização do imóvel. Além disso, vai ter que fazer a lei. Mas não basta fazer a lei para instituir o tributo, depende de lei. Além de fazer a obra, valorizar o imóvel e fazer a lei instituindo o tributo, ele tem que publicar um edital. É um procedimento administrativo específico para legitimar a cobrança de contribuições de melhoria. O poder público, o município que fez a obra, gerou a valorização dos imóveis, fez a lei, criou o tributo, ele tem que publicar um edital para, nesse edital, informar a população qual é o tempo de duração da obra, qual é o custo dela, qual é a perspectiva de valorização. Então é o chamado edital prévio. O ideal, ainda que não imprescindível, o ideal é que ele publique esse edital até mesmo antes de começar a obra. Mas o STJ tem jurisprudência pacífica que ele pode publicar esse edital durante a obra em andamento. O que importa é que ele publique o edital antes de cobrar o tributo.
Então, se ele já começou a fazer a obra, mas não criou o tributo ou não lançou o tributo ainda, e não acabou a obra, ele publica um edital, porque é para informar a população. Antes de o tributo ser cobrado, a população tem que ser informada. Qual é a duração da obra? Qual é a perspectiva de valorização? Quais são os bairros que se entende que serão beneficiados pela valorização patrimonial nos imóveis ali íncitos? Então, na prova, você pode marcar verdadeiro se vier a informação dizendo que para cobrar contribuição de melhoria, o ente é obrigado a publicar um edital prévio, ainda que o edital venha com a obra em andamento, mas ele tem que vir antes da cobrança do tributo. Tudo bem? Vamos embora. A última de contribuição de melhoria. Limites. Limites. Meus amados, se algum ente federativo faz uma obra e gasta 100x, x pode ser 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão, gastou 100x com a obra, ao cobrar as contribuições de melhorias dos proprietários dos imóveis valorizados, ele não pode, na soma de todas as contribuições cobradas de cada particular, ele não pode arrecadar mais do que gastou com a obra. A contribuição de melhoria jamais pode ser um tributo superavitário. Ele não é um tributo lucrativo para o poder público. O máximo que se pode arrecadar é exatamente o que se gastou com a obra. É o chamado limite global, o limite universal, é o teto. O ente federativo não pode arrecadar com a contribuição de melhoria mais do que gastou com a obra. Um dos propósitos desse tributo é viabilizar a reposição dos custos da obra, não mais do que se gastou. Tudo bem? Então, na prova, pode marcar verdadeiro se vier uma alternativa dizendo que o ente federativo não pode, na soma de todas as contribuições de melhoria cobradas, arrecadar mais do que gastou no custo total da obra. Do mesmo modo, nenhum particular proprietário do imóvel valorizado, nenhum particular pode ser tributado numa cobrança individual que seja mais cara do que a valorização que ele obteve. Ninguém pode ser tributado numa quantia superior ao ganho auferido. Se meu imóvel valia 100 mil e teve uma valorização de 5% e foi para 105 mil, eu tive 5 mil de ganho no meu patrimônio imobiliário. Seria irrazoável me cobrar 6 mil de contribuição de melhoria. Então existe o chamado limite individual. Ninguém será tributado numa quantia superior ao ganho individual que obteve. Tudo bem? Vamos lá. Uma cervejinha de leve não faz mal a ninguém, né, gente? Quase 40 anos de idade, já tem uma boa doutrina de baiano criado na praia, fechando grade de cerveja, jogando dominó. Aqui eu posso tomar 50 dessa aqui que o raciocínio continua rígido. Tudo bem? Vamos embora. Povo lindo. Então, avançando para a gente fechar o bate-papo, vocês pegaram o limite geral e o limite individual da contribuição de melhoria. O limite geral ensina que o ente não pode arrecadar mais do que gastou com a obra. O limite individual determina que ninguém será tributado numa quantia superior ao ganho que obteve. E existe o terceiro limite, que é o limite do pagamento anual. O limite do pagamento anual. Ninguém pode ser tributado dentro de um mesmo ano com um valor de contribuição de melhoria que seja superior a 3% do valor do seu imóvel. Ou seja, se meu imóvel valia 1 milhão e passou a valer 2 milhões em razão da obra, putz, eu tive a valorização de 100%, meu imóvel passou a valer 2 milhões. 3% de 2 milhões seriam 60 mil reais. Se o poder público me cobrasse 70 mil de contribuição de melhoria, poderia cobrar, minha valorização foi de 1 milhão, 70 mil é mais do que 3% do que o meu valor de 2 milhões do imóvel. Esse valor de 70 mil teria que ser parcelado em 2 anos diferentes, para que ninguém seja obrigado a pagar uma quantia muito alta dentro de um mesmo único ano. Então o poder público, caso queira cobrar uma contribuição de melhoria num valor excedente a 3% do valor do imóvel, ele é obrigado a parcelar essa cobrança em anos diferentes. Tudo bem? Não se pode cobrar no mesmo ano um valor superior a 3% do valor venal do imóvel. Caminhemos. A última de contribuição de melhoria. Gente, existem 2 tipos de obras que se fazem diariamente nos municípios brasileiros, muito parecidas, mas que não são iguais. Uma delas permite cobrar esse tributo, a outra não. E essa outra que não permite é que cai na prova. Bom, os municípios pegam, dentro dos seus projetos de urbanização, áreas que nunca foram asfaltadas e implementam a política de primeiro calçamento dessas ruas. Primeiro asfaltamento é a pavimentação asfáltica originária. Os municípios pegam bairros que estão se expandindo, que a urbanização está chegando, e fazem a chamada pavimentação asfáltica originária, o primeiro calçamento. É evidente que se você comprou seu imóvel num bairro todo com chão de terra batida, de brita, de areia, e o Estado veio, o município veio e pavimentou o bairro todo, é óbvio que os imóveis se valorizam. Não há dúvida que o mercado imobiliário aquece. Esse tipo de obra de primeiro calçamento, de pavimentação asfáltica originária, permite cobrar contribuição de melhoria. Ao contrário, cuidado na prova.
existe a obra do tapa-buraco, a obra do recapeamento asfáltico. Essa obra não gera valorização, ela gera uma falsa sensação de valorização. Se seu imóvel valia 500 mil, e o poder público passa 5 anos sem reasfaltar o bairro, asfalto é um bem corrosível, gente. Toma sol, toma chuva, é calor, é vento, é caminhão passando em cima, é óleo de freio, é óleo de motor. O asfalto se destrói, ainda mais o asfalto de péssima qualidade que a gente usa no Brasil. Não é essa nossa cultura sovina de fazer as coisas mal feitas para durar pouco porque é mais barato. E aí é necessário que haja o recapeamento de asfalto permanentemente. Se o poder público passar anos sem recapear os asfaltos do seu bairro, o seu imóvel se desvaloriza. Aí quando ele vem depois e faz obra de recapeamento, você tem uma falsa sensação que seu imóvel se valorizou. Isso não é valorização. Isso é uma devolução ao seu patrimônio do real valor que ele sempre teve, que estava depreciado. Laís, é você? Oi, meu amor, cadê o beijo do papai? Um beijoquinho do papai. Você tá bom na piscina? Pai te amo, tá? Beijo. Então, isso é uma devolução ao seu patrimônio de um quantum que você deveria nunca ter perdido e que estava depreciado pela omissão do poder público na conservação urbanística dos asfaltos do bairro. Tudo bem? Então não cabe contribuição de melhoria quando se faz obra de recapeamento asfáltico. A matéria é pacificada na jurisprudência tanto do STF como do STJ e o fundamento é que não existe fato gerador, porque não ocorre valorização imobiliária quando se faz obra de recapeamento. Ih, minha bateria vai acabar, estou com 6%. Então, tudo bem com contribuição de melhoria? Bom, vamos lá, vamos caminhar. Quarta dica, quarto tema, passei por contribuição de melhoria. Quarto tema, meus amados, princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade. Galerinha, a gente sabe que quando se cria ou se majora um tributo, não se pode aplicar de imediato essa nova carga tributária recém-criada ou fruto de uma majoração. Então, quando se cria ou se majora um tributo, não se pode aplicar de imediato a nova majoração ou tributo criado. Ô, rapaz, que beleza, ó. Meu grande irmão, meu parceiro, olha que coisa linda, para brindar a sua aprovação. Valeu, Léo. Para brindar a sua vitória, né? Um brinde a você que será aprovado, ok? Quero cumprimentar o professor Renato Porto, maior professor de Direito do Consumidor do Brasil, que está na live. É uma honra receber o doutrinador e ícone do direito do consumidor nos maiores cursos do país. Hoje, me honra sendo professor do Portal F3, que vocês sabem, o Portal F3 é o meu novo curso. E Renato Porto é o nosso professor titular, é um grande coach, é meu colega no mundo do coaching, é coach profissional, faz um trabalho fantástico, desenvolvendo pessoas. É um prazer ter Renato Porto aqui na live. Quem não o segue, siga, tá aí os coraçõezinhos vermelhos, clica em cima e segue ele, que esse cara é um monstro. Tanto que a revisão de véspera da OAB no Rio de Janeiro, sábado, que eu, há 50 exames, abro ela, eu deleguei essa missão ao professor Renato Porto. Quem vai abrir a revisão no Rio de Janeiro é Renato, eu vou abrir em Brasília. E quando eu voltar para fechar a revisão no Rio, Renato pega um avião e vai fechar a revisão de Brasília na semana que vem, véspera da prova. Renato Porto abre no Rio e fecha em Brasília. Eu abro em Brasília e fecho no Rio. Meu parceiro e irmão, Renato Porto. Tudo bem? Bom, vamos lá. Princípio da anterioridade, ok? Quando se cria ou se majora um tributo, não se pode aplicar de imediato a nova tributação, para evitar que os contribuintes sejam pegos de surpresa e que isso possa gerar uma instabilidade, um desequilíbrio no planejamento tributário da vida familiar dessa pessoa ou da vida empresária daquela sociedade empresária. Então, o princípio da anterioridade é uma garantia constitucional que determina que, independente de qual seja a data do ano em que se cria ou se majore tributo, essa nova tributação só se aplica no exercício financeiro seguinte e desde que já ultrapassado o prazo mínimo de 90 dias. É dizer, você pode continuar praticando fatos geradores à vontade, que você não vai ser submetido a essa norma. É como se para você ela fosse inexistente. A nova tributação só se aplica aos fatos geradores que comecem a acontecer no exercício financeiro seguinte e desde que já ultrapassados pelo menos 90 dias. Exemplifico. Se eu majoro um tributo dia 10 de novembro de 2016 até 31 de dezembro de 2016, essa norma que majorou o tributo, a nova tributação, não se aplica. Os fatos geradores podem continuar acontecendo e eles não serão regidos por essa norma. Essa norma só se aplica aos fatos geradores que vierem a acontecer no exercício financeiro seguinte. Tudo bem? Mas não basta virar o ano. É necessário que, além de se estar no ano seguinte, já se tenha passado um mínimo de 90 dias. Nessa toada, é dizer que, se no dia 10 de novembro foi publicada uma lei que criou ou majorou o tributo, essa nova tributação só é aplicável a fatos geradores que aconteçam já no ano seguinte e desde que passados, no mínimo,
90 dias a contar de 10 de novembro. Então, quando eu chegar em 1º de janeiro, eu já estou no ano seguinte. Mas possivelmente não, mas não poderei tributar. Gente, para quem travar, sai e volta. Se travou para você, desliga o seu conector, sai do seu Wi-Fi e volta. Tá normal a transmissão. Quando trava para todo mundo. E aí aparece para mim que tá travando, que começa a piscar a tela com travando. Não tá travando. Ok? Se travou para você, você sai e retorna. Ok? Vamos lá. Então, se o princípio da anterioridade, publiquei a lei 10 de novembro. Ok? 10 de novembro. Não é um ano e mais 90 dias, não. Publiquei a lei 10 de novembro. O princípio da anterioridade gera 2 garantias aos contribuintes. Até 31 de dezembro desse ano, essa lei não se aplica. Essa norma não se aplica. É como se ela fosse inexistente. Você pode continuar praticando o fato gerador até 31 de dezembro, que essa norma não se aplica. Entrou o ano, 1º de janeiro, já é ano seguinte. Aí você vai praticar um fato gerador em 1º de janeiro. Essa norma se aplica? Não. Porque de 10 de novembro a 1º de janeiro ainda não se completaram 90 dias. Aí você tem uma segunda garantia. A partir do dia em que é publicada a norma que criou, majorou o tributo, ela não se aplica a você antes de 90 dias. Então eu tenho que pegar de 10 de novembro, começar pelo dia seguinte, exclui o dia Zacó, aí a partir de 11 de novembro eu conto 90 dias seguidos. Aí no 90º dia, e desde que eu já esteja no próximo ano, eu posso aplicar a nova tributação. É dizer, o princípio da anterioridade é uma garantia que nós temos, que nos acautela, nos ensinando que quando se cria ou se majora um tributo, a gente não vai ser pego de surpresa. A nova tributação, Maria, não vai de imediato se aplicar sobre nós. O princípio da anterioridade nos protege com 2 direitos. O primeiro direito é o de não nos submetermos à nova tributação no próprio ano em que somos informados. O segundo direito... Não, Pedro, ali atrás com a cola. O segundo direito é o de não sermos submetidos a essa nova tributação antes de 90 dias de quando ela é informada. Então eu tenho 2 direitos. Só ser tributado para fatos geradores que eu pratique a partir do ano seguinte e desde que já passados no mínimo 90 dias. Ou seja, foi criado um tributo dia 17 de dezembro. Até 31 de dezembro, não, para todos não, tem exceções. Eu estou na regra primeiro. Até 31 de dezembro não se aplica essa nova norma tributária. Ok? Por quê? Porque eu tenho a garantia de que a nova norma tributária só se aplica no exercício financeiro seguinte. E aí, filhão? No exercício financeiro seguinte, ok? Então, por exemplo, majoraram o ISS no meu município de 3% para 5% em agosto de 2016. Eu posso prestar serviço em setembro, outubro, novembro, dezembro, eu não me sujeito à nova alíquota. Essa nova alíquota só se aplica para os fatos geradores que eu pratique e para as prestações de serviço que eu desenvolva a partir de janeiro de 2017. Tem gente que dá uma viajada na maionese e acha que o princípio da anterioridade só retarda o lançamento, só retarda a cobrança. Nananina, não. O princípio da anterioridade proíbe a aplicação da norma legal. A norma só se aplica a fatos típicos que aconteçam a partir do ano seguinte. E não basta virar o ano, tem que ter um mínimo de 90 dias. É dizer, eu não disse as exceções, não falei nenhuma ainda, estou na regra. Tá? É dizer, quando se cria ou se majora tributo, qual é a regra do princípio da anterioridade? A regra que ensina que até o final do ano, essa nova tributação não tem o poder de reger os fatos geradores que aconteçam. E mais, além de ser necessário que se vire o ano, virado o ano há de se indagar. Já se passou pelo menos 90 dias de quando se anunciou a nova tributação. Se ainda não se tiver passado, tem que se esperar concluir a noventena. Exemplo, no dia 5 de dezembro eu crio ou eu majoro um tributo. Até 31 de dezembro essa norma não se aplica a fato gerador nenhum. Virei o ano 1º de janeiro, já posso aplicar? Não, porque de 5 de dezembro até 1º de janeiro eu não completei sequer 30 dias, quanto mais 90. Se a lei veio 5 de dezembro, possivelmente 5 de janeiro, 5 de fevereiro, 3 ou 4 de março é quando eu vou poder aplicar essa lei. Eu conto 90 dias, exclui o dia Zacó, inclui o dia Zadicuen, no 90º dia você aplica e dali em diante, para os fatos geradores que aconteçam dali para frente, é que você passa a poder aplicar a nova tributação. Bom, a banca pode lhe perguntar essa regra, o que é que significa o princípio da anterioridade, que você está aprendendo, que é esse princípio que diz que quando se cria ou se majora um tributo, só se aplica a nova tributação no ano seguinte e desde que vencidos no mínimo 90 dias, e a banca pode lhe perguntar as exceções. Quais são as exceções em que esse princípio não se aplica? Tudo bem? Bom, as exceções são trabalhadas em 3 perspectivas. Num primeiro plano, existem os tributos que incidem na hora, os tributos de incidência imediata. Obrigado, Maria Arlete, conte comigo sempre, meu anjo. Os tributos de incidência imediata. O que é que significa falar de tributos de incidência imediata? São os tributos que, se o governo criar ou majorar, eles incidem na hora. Não é necessário esperar o ano seguinte e nem a noventena. É o primeiro bloco de exceções, o dos tributos de incidência imediata.
O segundo bloco é o dos tributos que só respeitam a noventena. Venceu 90 dias, pode aplicar. É o caso do IPI, por exemplo, ainda que no mesmo ano. E numa terceira frente, existem os tributos que só precisam respeitar o 1º de janeiro, não sendo necessário respeitar os 90 dias. Então, as exceções ao princípio da anterioridade, elas são trabalhadas em 3 perspectivas. De um lado, os tributos que, se criados ou majorados, o ordenamento jurídico não exige que se espere nada, incidência imediata. São os tributos de incidência imediata, como, por exemplo, o imposto de guerra. Na outra frente, os tributos que só precisam respeitar 90 dias. Passou 90 dias, eles podem se aplicar aos fatos geradores a partir dali para frente, não tendo que esperar o ano seguinte. E, ao contrário, os tributos que só respeitam 1º de janeiro do ano seguinte, não sendo necessário respeitar 90 dias. Bom, esse é o tema com o qual eu vou abrir a próxima live de tarde, mais tarde, na revisão da tarde, que minha bateria está com 3%, vai cair no meio da minha fala, não vai segurar mais 5 minutos aqui. Então, na parte da tarde, eu vou puxar a próxima live, continuando a revisão tributária, e vou ensinar as exceções ao princípio da anterioridade. Para quem já estudou e já conhece, eu vou falar rapidinho, só para vocês lembrarem. Não vou explicar nada agora. Na parte da tarde, eu vou botar meu celular agora no carregador, e na parte da tarde eu puxo uma revisão. De noite eu devo puxar uma revisão de direito constitucional, tudo bem? Só para quem já estudou lembrar e ficar seguro que realmente sabe. Os tributos de incidência imediata são quais? Vamos lá? Quando se cria imposto extraordinário de guerra, quando se cria empréstimo compulsório ou para guerra ou para calamidade pública, não para investimento, e só para guerra e calamidade, e quando se majoram as alíquotas de 3 dos 4 impostos federais extrafiscais, II, IE e IOF, não o IPI. O IPI tem noventena. Repetindo para quem já estudou, a incidência imediata somente acontece quando se majoram 3 dos 4 impostos federais extrafiscais, II, IE e IOF, ou quando se criam os tributos para catástrofes, impostos extraordinários para guerras, empréstimos compulsórios para guerra ou calamidade pública. Para ficar somente na noventena, majoração de IPI, criação ou majoração de contribuição social para a Seguridade Social, não é qualquer contribuição social, é contribuição social para a Seguridade Social. Só noventena para o IPI, para as contribuições sociais destinadas à seguridade, é dizer, saúde, previdência e assistência. Só noventena quando ocorre restabelecimento de alíquota reduzida, ou da CID dos combustíveis, ou do ICMS, que um dia pode vir, quem sabe, a ser cobrado, na origem de operações que destinem a outros estados combustíveis derivados de petróleo. É dizer, só noventena para o IPI, só noventena para as contribuições sociais de Seguridade Social e só noventena para o restabelecimento de alíquotas reduzidas da CID dos combustíveis e do ICMS, que pode vir um dia, porque hoje não pode, a incidir monofasicamente, uma única vez, na origem de operações que destinem a outros estados combustíveis derivados de petróleo. E só 1º de janeiro, sem noventena, para o imposto de renda e para as majorações de IPTU e IPVA pela base de cálculo, não pela alíquota. Só 1º de janeiro, para o imposto de renda e para as majorações de IPTU e IPVA pela base de cálculo, não pela alíquota. Se majorar pela alíquota, ano que vem é noventena. Todo mundo sabe que a maior pegadinha de prova, em princípio da anterioridade, é majoração de alíquota de IPVA em novembro, dezembro, que tem noventena para veículos usados. Né? Porque o veículo usado, o fato gerador acontece 1º de janeiro, está dentro da noventena, aí o cara majora em 2016, novembro, dezembro de 2016, tem que aplicar a noventena, vai até fevereiro ou março a noventena, o fato gerador acontece em 1º de janeiro, não pode aplicar, aí só pode aplicar em 2018, aí a majoração de dezembro de 2016 não vai poder se aplicar em janeiro de 2017, que vai estar dentro da noventena, aí ela só vai poder se aplicar em 2018, é a maior pegadinha que existe de princípio da anterioridade em prova. Eu explico isso na próxima live. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para a gente se despedir. Tem alguém aqui que está ao vivo, que ainda não segue os meus Instagrams? Se tiver, será que eu posso pedir a vocês para seguirem e participarem, curtirem, comentarem e me darem sugestões e fazerem críticas construtivas? Eu tenho um Instagram pessoal com 42 mil seguidores. É o Pedro Barreto Portal F3, que é esse aí que a Mitila digitou. Pedro Barreto com 2T Portal F3. Tem o meu Instagram pessoa jurídica, que é o @Portal F3. E tem o meu xodó novo, que está com 16 mil seguidores em 10 dias, que é o @EuAmoConstitucional. Será que seria muito pedir a vocês que seguissem esses 3 Instagrams e participassem? @Portal F3, @EuAmoConstitucional. Eu dou dicas todo dia de direito constitucional lá. E o meu perfil, que está sendo bem bacana, o pessoal está aderindo, que é o @Pedro Barreto Portal F3.
Se vocês puderem, não somente sigam, mas participem, interajam nos posts, comentem, marquem os amigos de vocês. Se você pensar, será que tem alguma forma que eu possa ajudar o PB? Tem. Você quer me ajudar? Siga o Instagram do Portal F3, siga o meu Instagram, siga o Amo Constitucional e marque seus amigos para seguirem. A gente tem feito um trabalho com muito esforço, com muito carinho, muito dedicado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu vou aguardar os comentários, as críticas construtivas, as sugestões. Tudo bem? Agora a gente vai inaugurar um quadro que é o Vídeo Pergunta. Você faz uma pergunta em 13 segundos e manda em vídeo. E eu posto a sua pergunta, eu seleciono as melhores perguntas, posto e boto uma resposta. Olha que legal. A gente vai começar, vou divulgar isso nesse fim de semana, lá no Eu Amo Constitucional, no Portal F3 e no meu perfil. Tudo bem? Mais tarde, o pessoal vai Corinthians, vai Flamengo, né? E como se na Bahia, bora Bahia minha porra, né? Então, deixa um beijo a vocês, que a bênção do nosso Senhor Jesus se derrame abundantemente na sua casa, que nesse feriado santo, né, Maria passe na frente, que Jesus, com a sua eterna misericórdia e inenarrável e imensurável bondade e amor, acolham vocês, se mantenham firmes na luta pela aprovação, muita garra, muita dedicação. É o que eu digo, dá para eu tomar minha cerveja, dá para eu brincar com meus filhos, dá para eu descansar no feriado, dá para eu estudar e dá para eu ensinar a vocês. Quem quer, faz. Quem tem uma prioridade, prioriza. Se o seu objetivo é a sua aprovação, priorize. Se o seu objetivo é vencer o próximo exame de ordem, vencer o próximo concurso, priorize e estude todo dia. Não pode ter trégua. A vida bate forte, bata também. Ela não tem bicho. Hoje, já é ontem. Dê o seu melhor, ok? Apitou aqui 1% de bateria. Galera, um beijo no coração. Mais tarde tem uma nova live. Hoje e durante o feriado, eu vou estudar muito com vocês e transmitir muito conhecimento a vocês e muita energia positiva. Obrigado pelo carinho. Que Jesus vos abençoe. Estamos juntos, sempre com foco, força e fé. Sai daqui agora e vai lá pro Instagram e segue @PortalF3, Eu Amo Constitucional e @Pedro Barreto, Portal F3. Valeu? Espero todos vocês, um super beijo e um ótimo feriado.